Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Dois termômetros graduados, um na escala Fahrenheit e outro na escala Celsius, registram o mesmo valor numérico para a temperatura quando mergulhados num certo líquido. Determine a temperatura desse líquido. Então veja só, é muito importante aqui. Registram o mesmo valor numérico para a temperatura quando mergulhados num certo líquido. Então veja, dois termômetros. Um registra a temperatura em Celsius e o outro registra a temperatura em Fahrenheit. E ele está dizendo que o mesmo valor que aparece nesse termômetro aparece nesse termômetro. Então a temperatura em Celsius vai ser igual à temperatura em Fahrenheit. O mesmo valor. Vai ter, se aqui tiver 30, esse aqui também vai estar marcando 30. Se aqui estiver marcando 1000, aqui vai estar marcando 1000. Eu não sei qual que é a temperatura, tá? Mas uma coisa, o problema está dizendo que o valor da temperatura em Celsius vai ser igual ao valor da temperatura em Fahrenheit, tá? Então vamos aplicar a fórmula. O que que diz a fórmula? Que a temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, ok? Tá. E daí como é que eu resolvo isso? Bom, então agora eu ponho ou no lugar da temperatura em Celsius eu ponho o símbolo temperatura em Fahrenheit, ou no lugar de temperatura em Fahrenheit eu ponho a temperatura em Celsius, tá bom? Então, tanto faz, né? No caso aqui eu não vejo muita diferença. Então eu vou colocar no lugar de temperatura em Celsius, eu vou colocar temperatura em Fahrenheit. Vai ficar assim, ó. Temperatura em Fahrenheit sobre 5, tá vendo? Eu substituí. Coloquei no lugar desse, eu coloquei esse, porque isso é igual a isso. Então, coloquei aqui. Vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tá? Ó, sobre 9, ok? Então, o que que eu vou fazer? Agora eu vou pegar esse 9, vou passar para lá multiplicando. Vou pegar esse 5 e passar para cá multiplicando. E vai ficar como? Então, vai ficar 9 vezes temperatura em Fahrenheit. Então, vai ficar 9 temperatura em Fahrenheit. Vai ser igual ao quê? 5 vezes temperatura em Fahrenheit, então 5 temperatura em Fahrenheit, menos, né, porque isso aqui multiplica tudo que está lá. Então 5 vezes isso e 5 vezes isso. Então 5 vezes menos 32 vai dar menos 5 vezes 30, 150. 5 vezes 2, 10. 150 mais 10, 160. Tá? Agora o que que eu faço? Agora eu jogo esse 5 vezes temperatura em Fahrenheit para o outro lado de cá. Para ficar tudo que tem a incógnita, ou seja, esse número que eu não sei quanto é para o lado de cá e o que é exato para o lado de cá. Então vai ficar, ó, 9 temperatura em Fahrenheit menos, né? Porque aqui está mais. Quando vai para o outro lado fica menos 5 temperatura em Fahrenheit. Vai ser igual a menos 160. Ok? Tá? É algebrismo puro. Então, 9 temperatura em Fahrenheit menos 5 temperatura em Fahrenheit, é o que dá? 4 temperatura em Fahrenheit vai ser igual a menos 160. Agora, esse 4 que está multiplicando isso aqui, eu posso para o outro lado dividindo. Então, vai ficar temperatura em Fahrenheit vai ser igual a menos 160 sobre 4. Tá? E eu simplificando, 16 dividido por 4 dá 4. Então, isso aqui vai dar menos, que o sinal mantém, né? Menos dividido por mais dá menos. 16 por 4, 4, só que não é 16, é 160, então dá 40. Então, a temperatura em Fahrenheit, que é igual à temperatura em Celsius, vai ser igual a menos 40 graus. Tanto Fahrenheit quanto em Celsius, tá? Então, não vou colocar o símbolo aqui, porque serve para os dois. Então, essa é a temperatura em que os dois termômetros marcam a mesma temperatura, a menos 40 graus Celsius, e no outro termômetro, menos 40 graus Fahrenheit. Tá? A gente tem a mania de achar que é positivo, mas nesse caso aqui, a gente vê que a temperatura que coincide ela é negativa. Na parte positiva da escala, não tem coincidência. Tá bom? Bom, e o segundo problema, tá? Também é semelhante a esse aqui, tá? Diz o seguinte: para o mesmo sistema, a leitura de sua temperatura na escala Fahrenheit é o dobro da leitura na escala Celsius. Determine a temperatura do sistema. Então, veja só. Então, a temperatura em Fahrenheit é igual ao dobro da leitura na escala Celsius, ou seja, 2 vezes a temperatura em Celsius. Tá?
a gente tem que traduzir o que está escrito aqui em uma fórmula. Então, a sua temperatura na escala Fahrenheit que é igual, o dobro, 2 vezes a temperatura, a leitura na escala Celsius, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar aquela fórmula lá e vou substituir numa das duas o que está escrito aqui. Então, temperatura em Celsius sobre 5 vai ser a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá? Então, aqui, como a temperatura em Fahrenheit é 2 vezes graus Celsius, eu vou substituir isso aqui. Então, vai ficar aqui, ó, temperatura em Celsius sobre 5 vai ser 2 vezes temperatura em Celsius menos 32 sobre 9. Multiplica em x, então 9 vem para cá multiplicando, vai ficar 9 temperatura em Celsius, vai ser igual a... Então, 5 vezes tudo que está aqui. Então, 5 vezes 2 dá 10 temperatura em Celsius, e 5 vezes menos 32 dá menos 160, que nós já fizemos lá, né? Menos 160, ok? Agora, o que eu vou fazer? Agora, como o 10 temperatura em Celsius aqui é maior do que o 9, eu vou pegar esse 9 e vou jogar para cá, e esse menos 60 eu vou jogar para lá. Então, vai ficar aqui, ó, mais 160, né, que era menos, vem para cá mais, vai ser igual. Aqui, 10 temperatura em Celsius fica aqui, e esse 9 temperatura em Celsius vem para o outro lado, fica menos 9 temperatura em Celsius. Tá? Então, 10 temperatura Celsius menos 9 temperatura Celsius vai dar o quê? 1 temperatura Celsius. Tá? 10 menos 9, 1. Então, está aqui, não preciso colocar 1 na frente. Isso vai ser igual ao quê? 160. Então, a temperatura em Celsius, ela vai ser o quê? 160 graus Celsius. E qual que vai ser a temperatura em Fahrenheit? Então, a temperatura em Fahrenheit ela é igual a 2 vezes a temperatura em Celsius. Então, se a temperatura em Celsius é 160, então a temperatura em Fahrenheit vai ser 2 vezes 160. Então, a temperatura em Fahrenheit será igual a 320 graus Fahrenheit. Tá? Então, veja, ele não me fornece nenhum valor. Ele me fornece, sim, uma relação entre a temperatura em Fahrenheit e a temperatura em Celsius. Tá? Nesse caso aqui, desse problema, ele me ofereceu isso aqui. E nesse outro problema, ele me ofereceu essa informação, né? Que as temperaturas são iguais. E aqui ele me forneceu a informação de que a temperatura em Fahrenheit é o dobro da temperatura em graus Celsius. Tá? Então, isso daqui eu jogo na fórmula e calculo as temperaturas. Ok, pessoal? Então, se você tem alguma dúvida, poste sua dúvida aqui nos comentários. Escreva, não entendi tal coisa ou alguma coisa assim. Tá? Escreva a sua dúvida que eu posso responder. Agora, se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, indica para os seus inimigos. Mas se você gostou, dá um joinha, indica para os seus amigos. Compartilha, né, nas suas redes sociais. E dá um joinha aí, tá bom? Curta, compartilha e se inscreva no canal, ok? Até a próxima.